Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos 5 artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso? Olá, eu sou a Catarina Glame, sou artista visual, trabalho muito com arte pública, principalmente a nível de escultura em madeira, mas também faço pinturas de murais. Estás preparada? Vamos a isto? Que seja uma boa conversa. Obrigada. Catarina, bem-vinda. Obrigada por estares aqui hoje. Espero que este desafio tenha sido tão interessante para ti como para nós é o teu produto final. Eu gostava de perceber como é que foi esta experiência para ti enquanto artista de criares algo a partir de um produto, não é? Neste caso da cerveja. É assim, confesso que foi uma experiência bastante invulgar. Não costuma acontecer. Não costumo criar a partir de um produto assim tão específico. Às vezes eu crio a partir de objetos inanimados, dou-lhes vida, porque o meu trabalho foca-se muito em design de personagens. Mas este desafio vosso era um pouco mais abstrato e fez-me sair da zona de conforto. Ainda bem. Mas já que tocaste nesse aspecto, achas que a liberdade total para criar é uma restrição para um artista em certa medida? Às vezes é. Às vezes, quando tens muito que possas pegar, torna-se mais complicado do que ter um briefing. Eu estudei design, então eu sempre trabalhei com briefing. Pois. Mas, por exemplo, quando faço uma exposição a solo, sou eu que escolho tudo, a temática e quantas peças vou fazer e também gosto dessa liberdade, portanto acho que estamos um pouco habituados aos dois. Claro, mas normalmente quando tu crias especificamente para ti e não com base num briefing para um determinado propósito concreto, contratado, tu normalmente inspiras-te em quê para criar? O que é que te aproxima em termos temáticos? É assim, normalmente eu faço sempre uma pesquisa e eu inspiro-me muito no contexto em particular. Eu faço design de personagens, como tinha dito, e eu procuro ou animais característicos da região, ou lendas, depende, ou às vezes quando são festivais há um tema. Sim. Depende um pouco, e mas é sempre contextual. Neste caso em concreto, que contexto é que tu geraste à volta disto? Que pontos de convergência é que tu procuraste para aquilo que é normalmente a tua fonte de inspiração? É assim, eu sei que o desafio era buscarmos inspiração nos sentidos que nos eram transmitidos a partir da cerveja em si. Eu fugi um bocadinho a essa ideia, eu inspirei-me no contexto, no ato de beber a cerveja, no contexto do consumo. Da minha experiência do consumo, exatamente. E o produto final, de alguma maneira, reflete esse teu caminho comum de criar uma personagem à volta do que estás a produzir? Sim. Ok, queres explorar um bocadinho isso? Sim. Eu representei, então, eu vivo com o meu namorado e com um amigo nosso, e eu, então, representei através de copos, que vocês vão perceber. Eu fiz 3 copos de cerveja, cada um deles representa uma personagem que somos nós os 3, neste caso, porque nós estávamos confinados quando recebemos a cerveja, e para mim o beber cerveja também representa muito a partilha, o convívio, e nós estávamos a conviver naquele momento dentro de uma situação em que não são permitidos convívios exteriores, e eu explorei um pouco essa sensação.
Ok, e a tal personagem que tu criaste como reflexo disso? São 3 personagens. Ok, cada copo é uma personagem. Que nos representam a nós. Ok, interessantíssimo. E já que tocaste também num ponto, no fundo, tu contextualizas a tua arte ao espaço, ao momento, àquilo que naquele momento fazia sentido para ti. Tu achas que as ideias, nesse sentido, ou os teus processos criativos vão mudando em termos daquilo que te inspira a criar ao longo do tempo? Ao longo do tempo tu vais interagindo com outras preocupações, com outro tipo de pensamentos, e isso influencia a tua forma de criar? Sim, eu acho que as inspirações vão sempre adaptando ao que tu és como artista e como pessoa, e isso não é estanque de todo. Tu vais evoluindo ao longo da tua vida, com o passar dos anos vais ganhando outros interesses, mesmo a evolução tecnológica também influencia, tu vais explorando novas técnicas, descobrindo novos materiais, e isso tudo altera o teu processo criativo. Embora possa ter algumas raízes devido ao estilo de autor, que se nota, são traços do trabalho, mas eu acho que vamos sempre inspirar-nos em novos contextos, porque senão estagnávamos. Claro, eu propunha-te um desafio, que era tentarmos fazer um highlight àquilo que são os teus traços, os traços que te mantenham, que te acompanham, que tu consegues visualizar ao longo do tempo nas tuas várias obras, e aquilo que se vai mutando. Por exemplo, ao longo do teu trabalho certamente começaste por usar mais uns materiais, agora utilizas outros. Tu consegues ver essa evolução e queres explorar um bocadinho isso? Sim, e por exemplo, nesta peça em concreto, eu fiz um bocado um regresso ao meu passado, porque eu explorei a ilustração através de recortes de papel, que era o que eu fazia quando comecei a trabalhar com a escultura e ilustração, porque hoje em dia dedico muito mais à escultura de madeira e pintura de murais, pronto, e nenhum deles eu trouxe para aqui, mas era o que fazia sentido para mim neste objeto, que vocês me desafiaram a criar, por todo o contexto, foi o que eu senti que fazia sentido, e isso também foi um desafio, porque pegar numa coisa que já não tens pegado, já não te lembras bem como é que se fazem algumas coisas ou como é que resolvias aquelas determinados pormenores, foi muito interessante, mas lá está, por exemplo, se calhar o design da peça já é um pouco diferente do que eu fazia na altura. Porque existem influências que tu trazes de tudo o resto. De todo o caminho. Exatamente. Que tipo de pormenores é que tu identificas nesta peça que trazem essas influências? São coisas que nem sempre o público percebe. É a maneira como eu agora desenho as caras, por exemplo, ou as texturas que utilizo, porque na altura... Porque eu, ao longo do meu percurso, estou sempre a fazer pequenos ajustes ao design que eu acho que ficou melhor, e às vezes até são imperceptíveis para as outras pessoas, são coisas que eu sei, e eu estou sempre a fazer alterações, mas mantenho a coerência, então eu acho que também são imperceptíveis. Claro. Em termos de dificuldade, o que é que tu sentiste que foi o maior desafio neste processo? Eu sei que o facto de teres esta liberdade toda foi para ti uma dificuldade, mas à parte dessa questão, depois de iniciares um caminho, digamos assim, que dificuldades técnicas é que tu sentiste em relação a este processo criativo? Sim, a minha maior dificuldade foi realmente partir de um conceito tão abstrato, porque eu sou uma artista visual que representa imagens concretas e embora possa ter mensagens mais abstratas, visualmente eu gosto de simplificar, o meu estilo é esse. E pronto, esse ponto de partida foi um desafio. Depois, tecnicamente, o regresso ao passado, como eu estava a explicar, também foi desafiante para mim. E eu nos copos, eu queria, aquilo são feitos em recortes, mas eu queria representar a transparência do vidro.
E isso foi um desafio técnico para mim, grande. Eu tive várias ideias, mas eu estava a perceber que aquilo não ia resultar muito bem, porque como é transparente ia-se notar a cola. Porque eu sou muito picuinha. Sim, claro. E como não podia... A minha peça tem relevos. E imagina, se tens uma coisa que não é muito rija, por exemplo, um copo semelhante a este, parecido. Esta parte, estás a ver, se eu não meto um apoio por trás, não vai ter estabilidade. Não vai ter estabilidade. E se eu ponho, vê-se porque é transparente. Percebes? Sim, esse tipo de desafios técnicos. Mas eu depois tive uma ideia que eu acho que foi bastante original, eu nunca tinha feito nada assim, e eu plastifiquei as peças como se plastificava os BIs antigamente, percebes? Sim. E recortei as silhuetas, resultou super bem. Okay. Não é nada que eu tenha visto alguma vez alguém utilizar numa peça de arte, mas eu fiquei super satisfeita com o resultado. Ok, espetacular. Estamos ansiosos por ver. Agora, tu falaste de uma coisa importante, que é a questão da pesquisa. De que forma é que a pesquisa neste processo em concreto te influenciou e em que aspectos? Eu pesquiso sempre muito por outros artistas que já tenham abordado os mesmos temas, temáticas semelhantes, esse tipo de imagens. Eu também pesquiso textos, histórias e contextos que possam ser inspiradores e interessantes para o contexto em si. Mas a minha pesquisa normalmente é muito de imagens e registros de representação visual. Ok. Relativamente ao processo criativo em si, nós já falámos sobre as primeiras ideias que te surgiram e aquilo que é a base do processo, que é a representação das 3 personagens. Eu gostava que tu agora tentasses desenvolver um bocadinho as várias etapas do processo. Tu começaste então por essas 3 personagens, por 3 copos, mas depois o que é que tu fizeste a esses copos e como é que os trabalhaste até ao resultado final? Pronto, isso tem a ver também com o meu processo. Eu faço sempre o desenho todo vetorial. Eu faço sempre a composição toda, testo posições de composição, manchas, Eu comecei por desenhar os copos. E depois pô-los em composição. Por exemplo, quando os pus em composição, eu achei que a espuma estava muito estática. Ok. Então eu depois tive que dar um twist na espuma, porque eu queria criar alguma dinâmica. Depois achei que o fundo estava pouco interessante, precisava mais... Desde alterações de cores, jogos de composição, tudo digital, até que eu fico satisfeita com o resultado final no computador. E aí parto para a produção manual, por assim dizer. Ok. E faço sempre também alguns ajustes, embora muitas vezes fique igualzinho. Às vezes eu vejo, isto afinal fica melhor, o meu projeto estava interessante, mas tive uma ideia nova, ou ficava melhor desta forma, e aí... Ok, portanto, para ti é importante planificar, antes de fazer a parte prática, não é? Para ti é importante planificar o processo. Sempre, eu faço mesmo sempre tudo estudado, com as medidas certas. Ok, principais preocupações que tu tens na parte da planificação, geralmente. Eu já percebi que tu te preocupas muito com o equilíbrio da peça no seu todo, certo? Sim. Outro tipo de preocupações que tu tenhas, ou que tu achas que é importante um artista ter na parte da planificação do projeto? Eu acho que cada artista tem o seu processo, portanto generalizar não faz muito sentido para mim, mas no meu caso eu preocupo-me com as proporções, lá está, com a composição global, com cada elemento, se está equilibrado, se está dentro da minha estética. Cores, por exemplo. Eu uso quase sempre a mesma paleta de cores, porque isso facilita-me muito a vida. Ok. Porque mesmo para ter estoque de material e porque eu acho que isso cria uma identidade. Ok. Mas a minha paleta de cores mesmo assim é muito abrangente. Imagina, eu uso muito roxos, azuis, cor-de-rosas, mas uma peça pode ser pretos, brancos, mas uma peça pode ser muito mais preta, uma peça pode ser muito mais roxa e isso muda completamente. Sim, são sempre as mesmas cores, mas consegues ter imensas variáveis dentro disso. Ok. Ainda relativamente
é esta questão das escolhas que nós fazemos. Tu falaste na tua identidade. O que é que achas, para além da questão das cores ou de utilizar sempre um determinado conjunto de cores nos teus trabalhos, para além dessa questão, o que é que define a tua identidade enquanto artista? Lá está, como eu estava a tentar explicar há bocado, é um pouco a maneira como eu desenho. Como tu te expressas, não? Os olhos dos personagens, eu acho que é uma característica marcante do meu trabalho. O facto de eu usar muito formas geométricas, isso é super característico. Tanto quando eu desenho ilustração, e aí tenho mais liberdade, do que quando faço escultura, que as peças são baseadas em sólidos geométricos, mas eu acho que há sempre uma geometria transversal nas peças, mesmo que seja mais livre. E pronto, e as cores. Ok. E já agora, quando tu estás a criar na base daquilo que é a tua identidade e a tua forma de te exprimir naturalmente, ou seja, sem teres um script e sem teres um trabalho para realizar, qual é a tua real preocupação na comunicação daquela peça? Ou seja, tu tens uma intenção de comunicar algo com a peça que tu estás a fazer, ou tu concretizas a peça apenas pelo valor, apenas não, muito pelo valor que ela tem por si só, pela sua existência integral? Eu acho que há os dois caminhos. Ok. E às vezes eu tenho uma mensagem que quero transmitir e faço através da peça. Às vezes a peça vem primeiro e a mensagem depois. Ok. E tu sentes a necessidade de passar, por exemplo, quando fazes uma exposição, tu sentes a necessidade de construir essa contextualização, ou tu esperas que quem aprecia ou quem interage com a tua peça consiga identificar aquilo que tu queres passar? Eu acho que acaba sempre por acontecer as duas coisas, porque tu nunca consegues, tu podes tentar explicar ao máximo, mas nunca... Mas a arte está sempre sujeita a interpretações, não. Claro. E além disso, tu nunca tens textos gigantes numa exposição, então podes ter alguns textos, alguma legenda que dão pistas ao espectador, mas ele terá sempre que criar a sua história. Ok, sem dúvida nenhuma. Em relação a rotinas, exercícios ou estratégias que tu eventualmente utilizes e que achas que são facilitadoras do processo de geração de ideias, tu queres partilhar connosco algumas dessas ferramentas para que também quem nos esteja a ver possa de alguma maneira pôr em prática aquilo que são essas dicas? Sim, é assim, de qualquer forma, tal como eu te disse, eu acho que cada artista tem o seu processo. Sim. E é muito pessoal. Eu gosto muito de fazer a tal pesquisa que te falei, por trabalhos que tenham sido feitos dentro do mesmo âmbito, trabalhos que tenham uma linguagem com a que eu identifico, que possam ser mais ou menos parecidos com o meu trabalho, para recolher ideias, base, de como é que poderá ser, mesmo que o que eu faça não tenha absolutamente nada a ver com o que eu vi. Também gosto de pesquisar, lá está, textos ou textos relativos à situação, ao contexto, histórias, lendas, tudo por aí, mas isto depende muito de peça para peça, que me deem pistas para onde eu possa pegar. Às vezes uma ideia de um texto pode-me dar uma ideia visual para desenvolver. Eu gosto muito de fazer brainstormings por exemplo, com os meus amigos, com o meu namorado. O meu namorado também é artista e o meu meio é muito de artistas. Sim. E eu gosto sempre desse feedback, se calhar, não é? De discutir ideias. Sim. E de fazer brainstorming, porque vêm sempre outras ideias. Claro. Tu sentes que de alguma maneira os estímulos criativos que tu procuras alimentam a tua necessidade de continuar a criar? Ou seja, tu continuas a criar ou crias porque
é quase como uma necessidade? As ideias surgem-te naturalmente em conversas, em discussões, ou tu procuras o estímulo para criar? Não sei se me fiz entender. Sim, mas eu também acho que acontece as duas coisas. Os dois acontecem. Sim, eu, por exemplo, eu tenho muitas ideias que gostava de desenvolver. Às vezes vou rabiscando no sketchbook ideias que algum dia posso ir lá repescar. Normalmente até ficam perdidas no tempo e nunca chegam a acontecer. Às vezes podes ir buscar uma dessas ideias que já tiveste, porque lá está, sempre, como eu gosto de me adaptar aos contextos em específico, nem sempre aquelas ideias são válidas e posso aproveitá-las às vezes para exposições coletivas ou se tiver alguma temática que se adeque, mas pode nunca acontecer e as ideias ficam só no caderno. Mas é sempre bom ter ideias para... A mim, eu gosto, porque lá está, eu tenho essa vontade de criar. Mindset quase, tenho essa vontade de criar e às vezes olho para uma coisa na rua que me diz: "Ei, grande ideia, vou fazer isto e isto", mesmo não tem nada a ver com o que eu vi, na minha cabeça faz todo sentido. Sim, sim. E assim vou acumulando ideias, mas regra geral, quando tenho um desafio novo para responder, eu vou sempre criar a ideia de raiz, portanto. Sim. Tu achas que a existência desses desafios na tua vida, no teu processo profissional, são por si só um estímulo para tu continuares a criar no teu âmbito? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, achas que o facto de sair da zona de conforto para fazer, por exemplo, este projeto, te traz estímulos e capacidades e, no fundo, vontades fora da caixa para depois tu produzires dentro daquilo que é a tua linha, o teu caminho enquanto artista individual? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu fiquei com vontade de voltar a fazer algumas ilustrações de recortes, que era algo que eu já não fazia há algum tempo. Eu acho que é sempre assim, quando tens um novo desafio que te leva a criar e tu ficas satisfeito com o resultado final, depois aquilo vai puxar por ti para fazer novos trabalhos, mesmo que às vezes nem tenha nada a ver, mas... Sim, sem dúvida. E já agora, da mesma maneira que este projeto te levou a trabalhar uma técnica que já foi influenciada por todas as técnicas que tu agora exploras com mais frequência e vice-versa, tu acreditas que o facto de te pôr numa zona de desconforto, como por exemplo neste momento, explorares uma técnica nova, também te pode trazer integrações para o teu processo criativo? Ou seja, tu gostas de te expor a experiências diferentes e isso traz-te de alguma maneira... Queres nos dar um exemplo em que isso aconteceu? É assim, por exemplo, eu agora estou... Quando eu passei do papel para a madeira, por exemplo, foi completamente... Uma evolução enorme, não é? Uma evolução enorme e um desafio enorme, porque eu não sabia bem como é que iria fazer as coisas a nível técnico e ainda estou a aprender, porque há muitos pormenores que se pode evoluir, e eu comecei com peças pequenas. E rapidamente passei para a instalação pública, que já implica carpintaria e então... É sempre know-how, não é? Que tem mas que ser eu adquirido. adoro. Uma das coisas que mais me inspira para mim é a exploração do material e técnicas. Eu sou uma pessoa muito manual, eu gosto de fazer as coisas, ferramentas. Pôr a mão na massa. Sim, eu gosto muito, então... Ainda há muitas técnicas que eu nunca explorei e que eu tenho imenso interesse em explorar, isso motiva-me imenso. O grafite em particular, como é que entra na tua vida? De que forma é que ele interfere nos teus processos criativos? E qual é a tua relação com ele na tua atividade atual? O grafite sempre fez parte da minha vida desde miúda. Desde miúda, sim. Quando eu andava na escola comecei-me a interessar, tinha muitos amigos que estavam envolvidos no meio e para mim aquilo entusiasmava-me mesmo imenso. E eu comecei a pintar assim um bocadinho às escondidas, depois uma amiga minha descobriu e disse que também queria e então juntámos, começámos a pintar. Só que hoje em dia o grafite evoluiu para uma cena mais profissional. Eu dedico-me à pintura de murais
como uma ilustração em grande escala. Como se fosse uma tela em grande escala. Exatamente. Também uso muito os sprays em escultura. Ok. Mesmo nesta peça que trouxe, está tudo pintado a spray. Porque isso é uma coisa que eu também, só nos meus últimos tempos de exploração de papel é que comecei a fazer, que eu usava as cores em bruto, mas depois comecei a pintar tudo. Mesmo se é preto, eu pinto preto. Ok. Porque dá outro brilho e dá outra textura ao papel, fica mais emborrachado e eu comecei a achar isso interessante. E de alguma maneira, a tua relação com o grafite começou pelo facto de interagir na escola com outras pessoas que também o faziam, mas de alguma forma a parte cultural do hip-hop te influencia enquanto artista e enquanto alguém que se quer expressar e que quer passar alguma mensagem? Sim, o hip-hop entrou na minha vida também quando o grafite entrou. Não digo que tenha sido exatamente ao mesmo tempo, mas foi orgânico. Foi orgânico e foi em simultâneo e também sempre fez parte da minha vida, da minha maneira de estar, das pessoas com quem eu me rodeio. E que te influenciam, não é? Que me influenciam, certo. E isso passa para as tuas prioridades nas tuas formas de te exprimir, ou seja, tu... Sim? Eu acho que sim. Não digo em todas as peças, mas há muitas que vão beber à cultura hip-hop. Aliás, de que forma? Por exemplo, a minha exposição que eu fiz, a temática mãe era os 7 pecados mortais, a minha última exposição a sol, mas eu quis lhe dar um twist de hip-hop. Ok, como é que tu fizeste isso? Imagina, cada pecado era representado por um demónio, que isso já é o que... A personagem, não é? Que, sim, sim, porque depois tenho que ir sempre também buscar algo que me inspira a fazer personagens, porque é o que eu faço. Claro. Então, cada personagem, cada pecado era um demónio e ao mesmo tempo representava um personagem da cultura hip-hop. Ok. Que personagens eram esses? Ui, já faz algum tempo. Deixa-me tentar lembrar-me do exemplo. Por exemplo... É na boa, se não te lembrares, desculpa. Não, pai, porque eu queria ali um enredo um pouco complexo. Ou seja, não eram necessariamente pessoas, eram figuras. Eram demónios. Sim, mas não representavam uma pessoa do hip-hop, mas sim uma figura. Sim, não representavam uma pessoa específica, representavam, por exemplo, um b-boy, um writer. Ok. Por exemplo, o Lucifer representava a vaidade e ele era o writer. Ok. Porque o grafite tem muito a cena da autopromoção, espalhar o teu nome. Sim, esse tipo de analogias foi o que eu trouxe. Tu pegaste no conceito de, tipo, o writer normalmente faz um tag em todo o lado que encontra, digamos assim, para se poder promover de alguma maneira e passar a sua mensagem territorial, no fundo, sim, não é? Um pouco marcação de território, exatamente. Yeah. E tu pegaste nesse conceito para transportar para a vaidade. E assim é a vaidade. Ok, brutal. Foi esse tipo de analogias que eu fiz. Sim, sem dúvida, muito, muito interessante. E já agora, em termos de expectativas de futuro, como é que tu te projetas para o futuro em termos artísticos? Quais são os teus objetivos ou intenções, digamos assim, futuras? Eu quero muito continuar a dedicar-me à escultura pública e também gostava de pintar mais murais, porque eu também me afastei para me dedicar à escultura, porque às vezes é difícil fazer tudo, mas eu gostava mesmo de conseguir continuar com os dois, porque eu gosto muito e até acho que se podem complementar. Por exemplo, no Festival do Humor em Lisboa eu fiz uma escultura e uma pintura de um prédio que eram complementares, representavam uma fadista. Interagiam essas obras de alguma maneira? Sim, elas estavam muito perto uma da outra e era a mesma personagem, só que representada em pintura e em escultura. De que forma é que tu achas que este tipo de peças interventivas, no fundo, interventivas no sentido em que comunicam, relacionam-se com a comunidade, com a sociedade, porque são públicas, porque estão lá, ok? Em que medida é que tu achas que isso contribui para que a própria sociedade tenha
de alguma maneira se estimule para ser mais criativa? Eu acho que quando são gerações jovens, eu acho que ao ver-nos a fazer isto, já interessam-se imenso e fazem imensas perguntas e depois dizem que queriam imenso experimentar e ficam curiosas sobre o processo em si, e eu acho que se imaginam um pouco no nosso papel. Isto quem tem interesse por artes, claro. As outras pessoas se calhar apreciam, mas não criam aquilo para elas. Também vai muito depender dos jovens. Mas quem tem interesse por artes, eu acho que se imaginam muito no nosso papel e nos veem como uma inspiração. Ok, mas ainda relativamente às pessoas que não tendo interesses por artes, são obrigadas, digamos assim, indiretamente a relacionarem-se com a arte porque ela está presente no espaço em que elas interagem, ou seja, a arte não é só fechada a quatro paredes dentro de uma galeria, a arte está na rua, está no espaço público. Tu achas que isso naturalmente não abre portas para que a receptividade seja maior? Por exemplo, no grafite isso tem-se verificado muito. Hoje em dia o grafite é muito mais aceito pela sociedade do que era antigamente. Antigamente, se alguém tivesse a grafitar uma parede, provavelmente ia ser maltratado pelos vizinhos ou pelas pessoas que se iam deparar com aquilo. Hoje já é muito mais valorizada e já é até patrocinada pelas próprias câmaras municipais e pelos próprios organismos públicos. Sim, mas eu acho que isso teve muito a ver com o grafite ter evoluído para a street art. Isso fez com que seja muito mais aceite pela população, porque aí deixou de ser autopromoção do artista e passou a ser criado como uma peça para a população. Já tem essas preocupações que temos vindo a falar ao longo da entrevista, de contexto e mensagem, e isso fez com que o próprio grafite de letras e assim, das raízes também fosse valorizado, porque quase todos os artistas de street art têm background gráfico, claro, por exemplo, e eu acho que foi um pouco assim que foi entrando no gosto da população. Claro. Uma outra forma de olhar para este problema ou para este enquadramento, que é a arte pública, entre aspas. Tu achas que a arte pública existe porque é a forma que nós, enquanto sociedade, temos de construir o valor sobre ela? Ou seja, a arte pública existe porque ela precisa de ser valorizada e construída essa valorização pela sociedade, até que possa ser quase que autossustentável? Ou seja, tu acreditas que o street art ainda depende muito do patrocínio do Estado para existir? Ou achas que cada vez mais, isso tem-se vindo a verificar, mas achas que cada vez mais há um caminho da valorização comercial dessa arte? Sim, não depende só do Estado, era isso que eu te ia dizer. Os patrocinadores muitas vezes são marcas e isso cada vez mais tem vindo a acontecer. O street art já despertou o interesse de muitas empresas e é uma mais-valia para as marcas associarem-se aos artistas, e elas agora começam a ver isso, porque os artistas chegam ao seu público e têm a capacidade de comunicar mensagens, e as marcas finalmente começaram a ver potencial nessa relação. Outra coisa engraçada no street art é que inicialmente ou muitas vezes, normalmente é associado à geração mais nova, às gerações mais recentes, mas cada vez mais existe uma proximidade, quase que carinho, pelas gerações mais velhas, porque também há muita intenção eu acho que um artista preocupa-se muito em criar memórias. E essas memórias trazem o carinho das gerações mais velhas. Tu sentes isso? Sim, mas isso foi também acontecendo de forma gradual nos últimos anos. Se calhar, era como estavas a dizer, há uns anos atrás, claro.
não queria os artistas por perto, agora adoram. Claro que sim. E relativamente à tua arte em concreto, tu sentes que te aproximas de que público? Ou tu trabalhas para te aproximar de um público em concreto? Ou gostas de trabalhar para todos, digamos assim? Para quem te quiser ver? Eu tento trabalhar de forma abrangente, principalmente porque é arte pública, tem que ser para toda a gente. O meu público acaba por ser muito familiar, mas eu acho que o meu trabalho pode ir de encontro aos gostos tanto de uma criança como de uma pessoa mais velha. Ok. Glam, foi um prazer ter esta conversa contigo. Igualmente. Agora vamos ter a oportunidade de ver o processo e de ver o objeto final que tu criaste. Obrigada pela tua presença. Obrigada. E até uma próxima. Obrigadíssima. Eu queria só agradecer à Letra por nos ter proporcionado não só esta conversa, como também a oportunidade de gerarmos estes estímulos, não é? Para os artistas que fizeram parte deste projeto, e também à Dance Planet. Sem eles não era possível fazermos este produto final, e claro ao Raul Sousa Antiquários, que também nos patrocinou e nos ajudou a concretizar este projeto. Obrigada a todos eles por isto, e obrigada a ti mais uma vez por estar presente. Até já. Pessoal, esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição, e por ter com isso permitido a estes 5 artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.